Boa noite, alunos do GAP. Meu nome é Tiago Leão, eu sou monitor de matemática de vocês. E eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre porcentagem. Mas antes de a gente começar a aula de porcentagem, eu trouxe para vocês aqui uma história interessante para a gente pensar um pouquinho, refletir, e no final da aula a gente voltar a falar sobre ela. É uma história que ela está presente no livro O Homem que Calculava, que é um livro brasileiro de matemática famosíssimo. E ela vai ajudar a gente um pouquinho a entender um pouco da lógica de frações, que vocês vão ver depois que se relaciona muito, né, com a porcentagem. É, e aí é um livro muito bom, vocês podem usar, ele traz muitas crônicas, né, enfim, que traz muitos aprendizados, né, para matemática, fazer a gente pensar bastante de uma forma interessante, né? Então essa história aqui que ele traz é uma história sobre um personagem chamado Bagdali, que é esse personagem que está aí, que ele está viajando, fazendo uma viagem longa em direção a Bagdá, que é a cidade dele, está viajando a camelo, né, sozinho. E aí, no meio do caminho, Bagdali, ele se depara com um homem que está sentado, que aleatoriamente grita números altíssimos, 3.440, 5.752, do nada. E aí ele fica curioso, se aproxima desse homem e pergunta a ele por que ele está gritando aqueles números, né, tão altos assim. E aí o homem responde que ele está gritando porque ele está calculando a quantidade de folhas das árvores. E ele pergunta por que ele está fazendo isso. E o homem responde que, como a viagem é longa, ele está fazendo a pé, enfim, ele faz isso para passar o tempo. Ele tem uma habilidade muito grande de calcular e ele faz isso de uma forma mais rápida e fica fazendo isso para se distrair. Bagdali então oferece a ele, que depois a gente descobre que se chama Beremi Sami, que é o homem que calculava, oferece que eles sigam juntos, né, a viagem no mesmo camelo. E aí ele aceita, e aí agora seguem os dois juntos. Não assim, eles seguem no mesmo camelo, mas é porque não tinha imagem para ilustrar também. E aí no meio do caminho, eles se deparam com três homens que estão discutindo. E aí um deles grita assim: Não, não era isso que o nosso pai queria, isso está errado, tem que estar errado. E aí eles se aproximam dos homens, né? E o homem que calculava se oferece para ajudar das suas habilidades, talvez ele conseguisse encerrar a discussão de alguma forma. E aí o irmão mais velho diz o seguinte: Olha, o problema é que o nosso pai acabou de falecer e deixou para nós três uma herança de 35 camelos. Só que ele especificou que desses 35 camelos, metade seriam meus, que sou o irmão mais velho, um terço seria do meu irmão do meio e um nono do irmão mais novo. O problema é que metade de 35 é 17,5 e eu não tenho a intenção de voltar com meio camelo para casa. E o mesmo acontece com meu irmão do meio e com meu irmão mais novo. O homem que calculava para um pouco, reflete, pensa, e aí ele se dirige para Bagdali e pergunta: Você pode emprestar o seu camelo? Bagdali fica meio receoso, né? E aí ele acalma o Bagdali e diz: Não, fique tranquilo, é só para o cálculo aqui, depois você vai ter o seu camelo de volta, eu lhe garanto. Então Bagdali aceita. E aí ele diz o seguinte para o irmão mais velho: Olha, a partir de agora esse camelo é de vocês, e vocês vão ter 36 camelos. Desses 36 camelos, metade vão ser seus pelo que seu pai queria, um terço do seu irmão do meio e um nono do seu irmão mais jovem. Como metade de 36 naturalmente tem que ser maior do que metade de 35, você fica feliz porque vai voltar até com mais camelos para casa. O seu irmão do meio, que receberia um terço de 35, agora vai receber um terço de 36, também vai ficar feliz porque um terço de 36 é maior. E o seu irmão mais jovem, mesma coisa. Vai voltar com mais camelos para casa, todo mundo fica feliz. O irmão mais velho aceita, né? Fica agradecido. Todos os irmãos aceitam, né? Na verdade, ficam agradecidos. E aí eles vão fazer a conta. Agora, o irmão mais velho vai receber 18 camelos, o irmão do meio vai receber 12 camelos, e o irmão mais novo, 4 camelos. Metade de 36, um terço de 36 e um nono de 36. Todos eles recebendo mais camelos do que receberiam antes. O problema agora é que, somando os camelos dos três, eles vão receber juntos 34 camelos. Bom, um dos camelos que sobrou tem que ser de Bagdali, porque ele emprestou o camelo para resolver, e o outro camelo que sobrou é do homem que calculava, Beremi Sami, porque ele resolveu o problema. Os irmãos concordam, e agora cada um volta para casa no seu próprio camelo. E aí fica essa dúvida: teve algum erro? Se teve erro,
quem errou e onde errou. Essa é a dúvida que a gente vai pensar um pouquinho ao longo da aula. Vocês se quiserem pausar o vídeo para resolver sozinhos, no fim da aula a gente resolve, tá bom? Então, agora a gente vai começar a falar de verdade sobre porcentagem, não é? Para começar, para não ficar uma aula tão parada, tão conceitual, eu decidi começar aqui com duas questõezinhas de versões do Enem mais antigo, né? Para que a gente calcule um pouquinho, trabalhe um pouquinho a prática, depois a gente discute a parte conceitual, né? Vocês vão ver que muitas estratégias na resolução de questões como essa, de porcentagem, elas vão vir com a prática, elas vão fazer com que vocês façam cálculos muito mais rápidos, e que a gente sabe que é importantíssimo no Enem, né? Porque o tempo é limitadíssimo, tá? Então, por isso eu escolhi a gente começar praticando logo e depois a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a questão é a seguinte: nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulos. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos da ordem de. E aí ele pergunta qual é. E aí eu vou mostrar para vocês também uma técnica que a gente pode usar, que vocês já podem ter visto na escola, né? Para fazer esse tipo de cálculo aqui, essa multiplicação, por exemplo, aqui, de uma forma mais rápida, né? Inclusive de cabeça, se vocês quiserem fazer. Uma forma de a gente fazer uma multiplicação dessa, eu estou fazendo isso para que vocês possam usar em questões também de outros assuntos, tá? É você separar, por exemplo, esse número aqui em números mais fáceis, né? De você compreender. Por exemplo, 51 é a mesma coisa que 50 mais 1, certo? Vezes 8, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque de cabeça você consegue fazer esse cálculo rápido. Eu não sei se vocês vão lembrar todos, mas existe uma propriedade. Deixa eu apagar esse outro aqui que ele ficou meio feio. Existe uma propriedade matemática que a gente chama de propriedade distributiva, né? Que a gente consegue, quando o número está assim, entre parênteses, uma soma multiplicada por um número ao final, esse resultado vai ser a mesma coisa que fazer 50 vezes 8, ou 8 vezes 50, 50 vezes 8, mais 1 vezes 8, né? Ou 8 vezes 1, certo? Esse cálculo é fácil de fazer de cabeça, né? 8 vezes 50 dá 400. E 8 vezes 1 dá 8. Então, 408. Tá? Esses cálculos aqui, esse tipo de cálculo, vocês vão usar bastante. Na prova, é um cálculo que facilita muito as coisas. Talvez aqui você já conseguisse fazer de cabeça, né? Mas alguns números vão ficar mais complicados. Vocês vão ver, por exemplo. Se você pegar 17 vezes 22, tá? Talvez vocês vão parar para fazer a multiplicação e aí de cabeça você sabe que vai ser 17 vezes 20 mais 17 vezes 2. 17 vezes 20 vai dar 340 e 17 vezes 2 vai dar 34. Não é isso? 340 mais 34, 374. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Que 17 vezes 20 mais 17 vezes 2. Porque eu separei, né? De cabeça, eu separei 17 vezes 20 mais 2, para ficar mais fácil. Não é? Vocês vão ver que se vocês ficarem afiados nessa técnica, vocês vão resolver uma boa parte das questões mais rapidamente, tá bom? Enfim, para terminar esse assunto esse assunto colateral, né? Vai ficar aqui, né? 17 vezes 20, que é o dobro de 17 vezes 10. Eu sei que 17 vezes 10 é 170. O dobro de 170 tem que ser 340. E 17 vezes 2 vai dar 34. Então, 374. Tá? É um tipo de cálculo que, quando vocês estiverem resolvendo porcentagem, também vai ajudar muito, tá? Alguns desses cálculos, se vocês ficarem afiados nele, as questões do Enem vão ficar bem mais rápidas. Então, voltando para a questão inicial, a gente tinha achado o valor de 40,8%, certo? 40,8% é aproximadamente, ele pediu aproximadamente lá na questão,
41%, tá? Ele pediu para a gente arredondar, né? 41%. Então, voltando lá para a questão. Voltando aqui para a questão, né? 41%, letra B, tá bom? Uma próxima questão que eu trouxe também para a gente treinar um pouquinho, começar já afiado, é essa aqui. Essa aqui é uma questão um pouquinho. A gente consegue ver de cara que não pode ser 3%, né? Vamos pensar aqui por quê. Se eu pegar qualquer coisa, eu sei que 60% dessa coisa tem que ser maior do que 20% dessa mesma coisa, certo? Então, não tem como eu dividir 60%, que é maior do que 20%. Se eu dividir 60% por 20%, não tem como eu achar um número menor do que 1 inteiro. Ou seja, um número menor do que 100%. 100% corresponde a 1, certo? A 1 inteiro. Então, a gente já vê que 3% não pode ser, porque 3% é muito menor do que 100%. É muito menor do que 1 inteiro, né? 3% daria 0,03 e não 3, que foi o resultado que a gente achou. Então, continuando aqui, vai ter operações com raiz quadrada e com potenciação, a gente vai fazer no quadro branco, tá? E também tem uma linguagem aqui da porcentagem, né, que a gente precisa trabalhar um pouquinho, o que significa dizer reduz em, aumenta em, reduz para, aumenta para, se eu digo uma coisa de outra, ou seja, 10% de alguma coisa, por exemplo, o que isso significa? E a gente vai ver no quadro branco, tá? E aqui algumas porcentagens que vocês vão ver que se vocês tiverem na mão, isso aqui são só exemplos, tá? Existem muitas outras, né? Principalmente os múltiplos delas. Se vocês tiverem na mão, vocês conseguem fazer cálculo de cabeça muito mais rápido. 1%, 10%, 25%, 33,333%, tá bom? Por quê? 1%, por exemplo, se você quiser fazer 9% de alguma coisa, 9% é dificílimo, mas 10% é fácil e 1% também é fácil. Então eu posso simplesmente subtrair um do outro. Por exemplo, 9% de 270. Eu não sei quanto é 9% de 270 de cabeça, mas eu sei quanto é 10%. 10% é 27, não é? Então eu já sei que 9% de 270 tem que ser menor do que 27. E o quanto menor? Tem que ser 27, que é 10%, menos 1%, porque eu estou calculando 9%. Não é? Então tem que ser 27 menos 1% de 270. Eu sei que 1% de 270 também é fácil, é só andar a vírgula duas casas, né? Então vai ficar 2,7. Então, 27 menos 2,7 vai dar 24,3, é isso? Acredito que sim, né? Se não for, então vocês fazem em casa, mas vocês vão ver que é fácil, é mais fácil de você fazer de cabeça do que se você precisar fazer a conta, né, de todas essas frações, tá bom? 25%, por exemplo, se você for calcular 75% de um valor, tá bom? 75% de 200. 75% de 200, se você calcular de cara, talvez seja mais difícil. Mas você sabe que 25% é um quarto, né? Corresponde a um quarto daquele valor total. Então, 25% corresponde a um quarto de 200, que vai dar 50. E 75% vai ser 3 vezes esse valor, não é? 3 vezes 25, né? Então, 75% daria 150, tá bom? 150%. Oh, desculpa, 150, né? 75% de 200 vai dar 150. E 33,333%, porque muitas vezes quando você perguntar, por exemplo, quanto é 33,3333% de 30? Aí você vai parar para fazer aquele cálculo com a dízima. Veja, 33,333% é um terço, aproximadamente, né? Se você colocar recências, precisamente. Vai dar um terço daquele valor, tá bom? Então, um terço de 30 é 10. Então, eu sei que 33,333% de 30 tem que ser 10, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer essas operações aqui e depois a gente passa para isso para o irmão do meio e um nono para o irmão mais novo, não é? No fim, sobraram, ele deu, Beremi Sami deu um camelo a mais para os irmãos e fez sobrar 2 camelos. Quem foi que errou e onde errou? Bom, vamos ver no quadro branco. A resposta aqui vai ser que quem errou a questão, quem errou a divisão aí, foi quem fez com que
a quantidade de camelos somados que fosse para cada irmão não desse o total de camelos. Quem fez isso foi o pai. O pai errou, porque ele dividiu da seguinte maneira: um meio para o irmão mais velho, um terço para o irmão do meio e um nono para o irmão mais jovem. Não é? Se vocês fizerem essa soma, vocês vão ver que aqui a gente vai ter, ó, o múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum deles vai dar 18, né? Ó, aqui eu vou ter que multiplicar por 9, então vai ficar 9 sobre 18 mais 6 vezes 18, né? Aqui eu vou ter que multiplicar por 6 mais 2 sobre 18. Aqui eu vou multiplicar por 2. Né? E isso daqui vai dar 17 sobre 18. 17 sobre 18. Tá bom? 17 sobre 18 não dá uma quantidade inteira de camelos. Né? Isso foi a quantidade a fração que ele deu para os filhos, mas vai sobrar 1 sobre 18. Isso significa dizer que, se eles tivessem 18 camelos, eles só conseguiriam dividir entre si 17, porque um dos 18 camelos, o pai não deu para nenhum dos filhos. Da mesma maneira, fazendo a equivalência aqui, multiplicando por 2 em cima e embaixo, se eles tivessem 36 camelos, o pai só teria dividido para eles 34. E sobrariam 2 camelos. Beremi Sami, que é o homem que calculava, percebeu isso e adicionou um camelo nos 35, para que eles ficassem com 36. E assim, eles só vão usar 34 camelos, e usando somente 34 camelos, 2 sobram. Um para Beremi Sami, o outro para Bagdali. Tá bom? Então quem cometeu o erro foi o pai, e Beremi Sami logo identificou isso, né? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Talvez a gente tenha mais aulas de porcentagem, tá? No futuro, então não se preocupem, a gente retoma algumas questões que vocês tiverem e trabalha ela mais. É um assunto que é um dos pilares do Enem, tá bom? Então é de extrema importância que vocês consigam fazer rápido e, de preferência, as questões que envolvem as questões mais simples de porcentagem, elas tendem a terem um impacto no TRI maior. Então é bom também fazer essas questões primeiro, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Até a próxima. Fiquem bem.